Toda doença tem uma utilidade, toda dívida, todo problema tem uma utilidade. Essa utilidade, ela é inconsciente e ela é relacional. Não importa se é traição, doença, acidente, golpe, perda de emprego, aborto, precisamos encarar tudo isso. Ah, Elton, mas o que você fala não é gostoso. Tá, mas a consequência do que as pessoas estão vivendo por não ouvir o que eu falo também não é gostosa. Confronte o princípio, confronte a ferramenta, confronte a técnica, confronte o método. Acha que as pessoas te veem como anti-Deus? Algumas. Mas outras me veem como um enviado dele. É engraçado, né? Todo mundo te liga quando fica doente, bate o carro, ou quando alguma coisa acontece? Tem uma explicação para isso? Engraçado, tem gente que liga para entender e tem gente que não liga porque sabe que eu vou querer explicar. Pelo menos se eu for envolvido. Eu não saio explicando a utilidade do problema de todo mundo, não. Mas se a pessoa perguntar, eu explico. Ou pelo menos mostro como as ferramentas funcionam. E se eu for envolvido, aí eu vou entender qual é a utilidade, se tem uma utilidade em uma relação comigo, porque eu não gosto de alimentar problema que tem uma utilidade comigo. Quando você fala envolvido, é uma pessoa te ligar ou você ser o motivo da doença dela? Quando eu sou puxado para o problema ou quando eu sou o motivo daquela doença. Você ser o motivo da doença de outra pessoa? Sim. Toda doença tem uma utilidade, toda dívida, todo problema tem uma utilidade. Essa utilidade, ela é inconsciente e ela é relacional. Na matriz da utilidade da teoria da permissão, todo problema se encaixa em uma intenção ou uma necessidade inconsciente de punir, poupar, unir ou afastar uma pessoa ou algumas pessoas. E muitas vezes a doença da pessoa pode ser para me aproximar, entende? Se é para me aproximar, eu entendo a necessidade de se aproximar, mas não vou permitir que essa proximidade se dê por meio da doença. Então, ok, precisamos nos aproximar, precisamos ajustar a nossa relação, precisamos refazer os nossos combinados, até para que você não precise de uma doença para me ter por perto. É com esse entendimento, com essa clareza e com essa certeza que eu digo por aí que os meus filhos não vão cuidar de mim, porque eu não vou precisar de doença para tê-los por perto. E eles vão saber que se um dia eles precisarem se aproximar de mim por causa de uma doença ou por causa de um problema, o certo é eles não se aproximarem. Então, quando as pessoas têm o mesmo entendimento, fica muito mais fácil aplicar a teoria da permissão, aplicar as ferramentas, usando todas as premissas e os conceitos que eu criei. Você tem algum exemplo de uma pessoa que usa a doença? Tenho. Você perguntou do Bolsonaro, por exemplo. Se o Bolsonaro sarar, ele vai preso? Qual foi o motivo, a justificativa do governo do Distrito Federal para dizer que o Bolsonaro não pode ser preso agora? Eu tô por fora, viu? A condição de saúde dele. Entende? Não é má fé, não é nada disso. E aqui não é uma questão política, né? não, nem nada disso. Nós temos uma utilidade com todos os problemas que nós enfrentamos. Todos. Todos. Você está falando então que ele escolheu ficar doente para não ser preso? Não, essa afirmação deixa a coisa muito simplista. A gente está falando de um tema delicado. Doença e Bolsonaro, política, essa coisa toda. Talvez nem seja o melhor exemplo, porque vai ficar parecendo que eu estou surfando na situação ou coisa do tipo. Tanto na utilidade quanto no impacto do problema, quer seja doença, acidente ou dívida, nós temos uma premissa e uma ferramenta. Quando eu olho para a utilidade, qual é a premissa? Todo problema tem uma utilidade, toda demora nos resultados, esconde uma espera nas relações e você não foi mais longe porque você não pode. Posso até trazer outra premissa que é toda relação anda na velocidade mais lenta. Por quê? É uma construção de registro e utilidade relacional. O que é o registro? O que aconteceu no passado. O que é a utilidade? Como as pessoas usam isso diante daquilo que elas estão passando, para interferir nas relações. Quando a gente olha para a matriz de impacto, eu vou analisar o momento em que aquilo aconteceu e a intensidade daquele impacto.
porque o problema nunca vai ser grande demais, senão ele não vai ser suportado pela pessoa que está vivendo aquele problema. E se ele for pequeno demais, ele vai ser ignorado pelas outras pessoas. Então, se você pegar a condição momentânea do Bolsonaro diante de tudo que ele está vivendo, se o problema crescer, ele não vai suportar, fisicamente ele não vai suportar, concorda? E se o problema for menor, ele não vai ter a utilidade que ele está tendo, que nesse caso é poupá-lo de um problema maior. Por que ele não teria utilidade? Porque se ele tivesse só uma alergia, o juiz poderia dizer, tá, existe um medicamento para isso, então a condição dele não entra em risco ou num risco maior caso ele seja preso, detido ou coisa do tipo. Entende? Entendi. Isso vale para todo mundo, cara. Vale para mim, vale para você. Talvez o exemplo do Bolsonaro nem tenha sido tão grande, porque quando fala Lula ou Bolsonaro, parece que o cérebro das pessoas só funciona a metade, entende? Ou o lado que ela torce ou o lado que ela odeia. Então, podemos até usar outros exemplos aqui. Teve uma influenciadora famosa, novinha, que supostamente o marido dela, o esposo dela, traiu ela. Recentemente, acho que foi ontem. Aquela traição tem uma utilidade para ela? A traição tem uma utilidade para todos os envolvidos. Vamos só entender o seguinte. A análise que o Jung fazia, ele propunha um entendimento, uma interpretação e uma aplicação que mostrava um caminho a partir de um sonho ou a partir das imagens produzidas pelo inconsciente do indivíduo, ou num sono ou num desenho de papel. A análise que eu proponho, ela busca nos fatos, nos acontecimentos, os padrões que a gente usa para fechar a conta, ok? Quando uma pessoa é traída, nós temos um fato. Isso gera um registro. Só que histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Então, quando a pessoa conta esse fato, além de nós não termos só o fato, nós temos a história, que é o registro com a percepção emocional, nós temos outro fato. Entende? As pessoas não estão lidando com a traição, elas estão lidando com o post feito, com o anúncio da traição. E aí, um fato começa a confirmar outro fato. O que ela ganha ou o que ela perde com o que ela faz com a traição é diferente do que ela ganha e do que ela perde com a traição em si. Quando eu falo de utilidade inconsciente, eu estou falando de usar o acontecimento para punir ou poupar alguém. Usar o acontecimento para unir ou afastar alguém. Quando eu olho a matriz de impacto, eu confirmo a utilidade que a pessoa está dando para qual relação naquele acontecimento. A matriz de impacto vai dizer por que esse acontecimento aconteceu justamente agora. Se eu deslocar no tempo, vai perder utilidade. Então, fazia sentido ela ser traída agora. Se essa traição fosse há um ano, não teria a utilidade inconsciente que tinha agora. Ah, Elton, mas ela é vítima. Não deixa de ser. Assim como a pessoa não deixa de ser vítima em um assalto, em uma doença ou em um acidente. Mas o fato da pessoa ser vítima daquilo não quer dizer que aquilo não tenha uma utilidade inconsciente. E, obviamente, que a pessoa não tem uma participação nisso. Perfeito? Então, eu analiso o momento, faço esse teste de deslocamento no tempo para ver se a utilidade se mantém. E por que a utilidade não se mantém? Se fizesse sentido em outro momento, teria acontecido naquele outro momento. Fez mais sentido agora e fez mais sentido dessa forma. De que forma? Com esse impacto. Se tivesse sido maior, teria causado um dano insuportável, e se tivesse sido menor, teria causado um dano que seria ignorado. Então, quando a gente analisa a traição, nós precisamos separar os fatos. A traição é uma análise. A publicação, a divulgação da traição é outra análise. Porque eu tenho o padrão de acontecimento, o que é que se repete, o padrão de comportamento, como essa pessoa age, reage ou não age diante dessas situações, e padrões de relacionamento. Para cada tipo de padrão, eu uso uma ferramenta diferente. Você fala que todo problema tem utilidade, né? O que você diria para uma menina de 21 anos que supostamente foi traída agora? Fernando, o que eu digo para todo mundo?
qualquer acontecimento que impacta a vida de um indivíduo tem uma utilidade inconsciente para ele nas relações que ele está mantendo naquele momento com o motivo e o objetivo que ele está carregando para a vida dele naquele momento. É tão difícil ouvir isso quando você foi a pessoa traída, quanto é difícil ouvir isso sobre doença quando você é o doente. Como é difícil ouvir isso sobre aborto quando você perdeu um bebê. Entende? Quando o problema é seu, a explicação, ela deixa tudo muito mais difícil antes de deixar tudo muito mais fácil, especialmente com a explicação tão contraintuitiva. Ninguém está falando que o problema tem uma utilidade, ou não de forma tão clara quanto eu estou falando, mas Hipócrates já dizia, antes de tentar curar alguém, primeiro pergunte se ela está disposta a abrir mão do que adoeceu. Ele está dizendo que essa pessoa tem uma participação, uma conexão ativa com essa doença. Eu chamo essa conexão de utilidade, porque quando eu coloco isso dentro das ferramentas, dentro da matriz de utilidade, a gente percebe que a pessoa está inconscientemente, é que a gente tem que afastar o julgamento, mas a pessoa é do bem, é do mal. Não tem esse julgamento. Eu não estou colocando dolo ou má fé nessa intenção inconsciente da pessoa, até porque esses acontecimentos são produzidos porque inconscientemente nós estamos buscando opção ou confirmação. Então aquele acontecimento traz uma opção ou uma confirmação. Opção para uma vontade e uma dúvida, confirmação para uma decisão ou uma desistência. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E quando uma pessoa conta que foi traída, a traição é um fato. A publicação é outro fato. E nós precisamos fazer análise dos dois fatos. Sem falar que nós só sabemos da traição. Não sabemos da intenção ou da expectativa de cada um. Não sabemos do plano de cada um. Não sabemos da vontade, das dúvidas, das decisões e das desistências. Então, se aconteceu alguma coisa e o indivíduo foi impactado, isso é o que nós chamamos de pré-queda. Carrega aquilo que ele precisa, permite, prefere naquele momento, com aquelas relações, diante das vontades, das dúvidas, das decisões e das desistências. Esses são os gatilhos da pré-queda. Essa traição, ela é um momento pré-queda? É um momento pré-queda, que vai impactar ele de um jeito diferente, que vai impactar ela, que vai impactar os seguidores que são envolvidos e afetados de um jeito diferente, mas quem for envolvido e impactado vai estar vivendo uma pré-queda dentro dessa utilidade inconsciente. Essa utilidade ela é individual para cada um. Então, na matriz da utilidade, eu analiso. A pessoa precisa, permite ou prefere inconscientemente para punir ou poupar alguém, para unir ou afastar alguém. Primeira camada da análise preenchida. Segunda camada da análise. A intensidade do problema é importante. O momento confirma tudo isso e a intensidade também, porque se o problema for grande demais, ele não vai ser suportado. E se o problema for pequeno demais, ele vai ser ignorado. Entende? Então, inconscientemente, nós estamos produzindo acontecimentos e estamos apenas lidando com as consequências deles. Meu único convite é que a gente lide com a causa dos acontecimentos, de forma ativa e responsável. Não importa se é traição, doença, acidente, golpe, perda de emprego, aborto, precisamos encarar tudo isso. Elton, mas o que você fala não é gostoso. Tá, mas a consequência do que as pessoas estão vivendo por não ouvir o que eu falo também não é gostosa. Então vamos pelo menos ouvir. É muito fácil virar e dizer, esse cara é só um coach, ou esse cara não está falando nada com nada. Então, teste. Tente entender se tem uma utilidade ou não. Tente fazer análise de impacto. Eu sei que não é agradável ouvir, mas é necessário. Do que você falou, me surgiu uma dúvida, que é, você falou que a pessoa precisa, permite e prefere. Inconscientemente. Quando eu falo de forma assumida, é normal que às vezes as pessoas tenham uma certa repulsa, porque elas esquecem que essa conversa é sobre algo inconsciente. Só que é inconsciente daqui para lá. Quando está na luz, não é inconsciente. Um homem que foi traído, então, ele preferiu aquela traição?
Na sua visão, sim? Preferiu, precisou e permitiu. Vou te dar um exemplo. Essa traição traz para ele opção ou confirmação de algo que ele queria fazer, mas não conseguia fazer, que só vai fazer por causa da traição. Só que nesse caso a traição passou a ser só um meio, só uma justificativa, não um motivo. Isso tira da outra pessoa a responsabilidade, a consequência? Não, não tira. Maria traiu João, a culpada é Maria. Maria traiu João. É que culpa tem outra construção, mas vou navegar nesse universo. A culpada é a Maria. O João aqui é a vítima da traição. Sim, entretanto, o João alimenta uma utilidade inconsciente naquelas relações. Vamos supor que o João é crente. Se separar não é algo aceitável, se separar não é algo que ele vai ter apoio, mas ele quer muito se separar. Será que essa traição foi tão ruim? Talvez ele só consiga o que ele queria fazer com a traição. E aqui é só um exemplo hipotético, não quer dizer que isso aconteça, mas quando a gente começa a fazer a análise da utilidade, a gente começa a revelar coisas que as pessoas não mostraram. E que quem está fazendo um estardalhaço com aquele acontecimento, pouco sabe sobre o que de fato está acontecendo. É por isso que o momento pré-queda, ele conecta o acontecimento com o relacionamento. E existe um gatilho dessa pré-queda, existe uma vontade nova, existe uma dúvida, geralmente por causa dessa vontade. Existe uma decisão que gera uma desistência. As pessoas têm dificuldade de lidar com vontade, com dúvida, com decisão e com desistência. E fica muito mais fácil tomar decisões difíceis quando as coisas pioram. É muito mais fácil acabar com a sociedade que não está indo bem do que acabar com a sociedade que está indo bem. Aí você vira e fala, tá, mas se estiver indo bem, talvez a pessoa não queira. Não necessariamente, porque uma sociedade também é uma questão relacional. Talvez um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Talvez um quer ir por um caminho, outro quer ir por outro caminho. E as pessoas não conseguem dizer isso de forma assumida. E elas criam o que eu chamo de combinados inconscientes. Então, quando você revela a utilidade, você revela um combinado inconsciente. Você acha que sua mensagem é dura para as pessoas? Eu acho que ela é dura por dois motivos. Um, pela natureza do que eu estou mostrando, e outro, cara, pelo meu momento de vida, pelo meu momento da minha trajetória, pela minha maturidade. Daqui 5 anos ou daqui 10 anos vai estar mais fácil dizer isso, até porque eu também vou ter muito mais sabedoria, muito mais tato. Então, é Você não difícil acha por que esses essa dois dureza motivos. pode dificultar algumas pessoas a entenderem e quererem resolver suas vidas? Eu acho, Fernando. Eu tenho trabalhado ativamente para tentar mudar a minha postura, meu vocabulário, meu tom, os meus exemplos, os meus repertórios, para que eu consiga dizer a mesma coisa de forma mais agradável, para que a dureza da mensagem seja só pelo impacto dela e não pela forma com que eu estou transmitindo ela, entende? A pessoa que discorda de você, o que você costuma fazer? O que eu costumo fazer, o que eu deveria fazer ou o que eu estou tentando fazer. Boa, as 3 coisas. Primeiro, o que você costuma fazer? O que eu costumava fazer, atacar. Porque existe a coisa do criador, do garoto imaturo. Para o que eu estou construindo, eu sou muito jovem, tenho 41 anos, entende? Então eu costumava atacar, sabe? Provar para a pessoa que eu estava certo, que eu tenho mais argumentos que ela, que os meus argumentos têm mais fundamentos que o dela e aquela coisa toda. Porque tem um pouco do criador, do ciúme, dessa coisa de não gostar de ser comparado com um coach de internet, enfim. E o que você deveria fazer? O que eu deveria fazer e que eu estou tentando fazer, além de melhorar os meus argumentos, os meus exemplos, convidar a pessoa de forma mais, acho que amigável, sabe? Para experimentar, para fazer um confronto. Mas é que o confronto geralmente é difícil para quem não gostou só por uma sensação. É que muitas vezes a pessoa não gostou e ela não sabe dizer por que não gostou, mas está dizendo que não gostou. Então, acaba vindo ali um certo confronto de quem tem muita clareza, de quem usa muita lógica, e eu quero sair um pouco desse lugar.
Uma outra dúvida, Elton. Você explica qualquer problema da vida de qualquer pessoa. Qualquer problema que esteja impactando a vida de qualquer pessoa. A pessoa que entende o que você falou, existem muitas delas que ainda assim não fazem nada com isso ou não querem resolver? Sim, porque muitas vezes o custo da solução é ou até parece maior do que o custo do problema com o qual a pessoa já está acostumada. Então, às vezes a pessoa reclama de algo que ela está vivendo que ela desconhece ou esconde a causa. Então a gente vem e revela a causa. Quando você entende a causa, você ganha a opção de solução, não necessariamente a obrigação de solução. Só que os acontecimentos mudam depois que você torna tudo aquilo consciente. Lembra que na matriz de impacto você tem o tamanho do problema? Se ele for grande demais, ele não vai ser suportado. E se ele for pequeno demais, ele vai ser ignorado. Só que a pessoa que já tem consciência da utilidade que ela dá para o problema dela em qual relação e não resolve isso, ela vai precisar de um problema maior. Porque agora o que ela conhece é maior, então o que ela ignora já é maior. Entende? Entendi. Mas aí talvez não faça sentido para a pessoa descobrir um negócio tão valioso e não querer fazer nada com isso. Às vezes a pessoa precisa de tempo também. Até porque existem muitos outros conceitos, tanto da causa quanto da solução. Então aqui eu já vou fazer o exercício de tentar trazer uma percepção de um jeito mais, vamos dizer, doce, cuidadoso e respeitoso. A religião colocou Deus para as pessoas em um lugar que responde tudo que a pessoa não sabe sobre a causa do problema e tudo que a pessoa não sabe sobre a solução do problema. Então, ela tem uma compreensão que, quando é substituída por uma clareza, gera um confronto. Pense você, a pessoa segue uma determinada religião e tem uma promessa de que Deus vai curar a doença dela. O Elton do passado dizia coisas, nem Deus vai curar essa doença porque tem uma utilidade. Só que quando a pessoa ouve isso, ela já fica... Se fechou. Ela se fechou. Ah, quem esse cara pensa que é? Como que ele fala assim de Deus? E eu não estou falando de Deus. É porque aquilo que a pessoa está atribuindo para que Deus resolva, no fim das contas, pode e deve ser resolvido por ela. Existe uma utilidade inconsciente naquela relação. Então, eu estou tentando desenvolver uma forma mais polida, mais palatável de trazer tudo isso. Só que, por outro lado, por que para mim também é muito difícil? Porque eu lido com compreensões equivocadas de todo tipo de natureza que impede essa clareza. Então, tem um que acha que Deus vai resolver, tem outro que acha que não é possível explicar de forma lógica tudo sobre qualquer coisa. Então, é difícil driblar tudo isso, entende? Existe uma necessidade, uma intenção das pessoas de descobrirem? Existe. Mas, ao mesmo tempo, elas já têm alguma resposta para a solução e alguma proposta para o problema, ainda que ela seja vaga. E a minha proposta é que a pessoa sente e confronte o que eu estou dizendo. Esse é o meu convite. Confronte o princípio, confronte a ferramenta, confronte a técnica, confronte o método. Você acha que as pessoas te veem como anti-Deus? Algumas. Mas outras me veem como um enviado dele. É engraçado, né? É a percepção que cada um tem, e eu tenho tentado moldar um pouco a minha comunicação, não para agradar todo mundo, mas para diminuir a resistência que eu sei que às vezes a primeira impressão acaba causando ali, e isso acaba afastando uma pessoa que tem um problema, quer resolver, um problema que eu consigo explicar e um problema que certamente a pessoa resolveria com a explicação. Mas tem gente que não vai entender de qualquer forma. Não, mas é Deus, é aquilo. Então tem gente que eu não vou conseguir alcançar mesmo. Tá tudo bem.